Olá pessoal, muito bom voltar a falar com vocês aqui, David Braga falando novamente. Estamos então nessa aula de hoje dando continuidade ao Case Machine Learning de Covid, certo? Então é um estudo para falar as etapas ali, né, as dificuldades que houveram pós a contaminação de pacientes e de colaboradores dentro de uma organização. Havíamos parado no ciclo dos dados na modelagem. Isso tinha todo um correlacionamento integrado tanto com etapas de engenharia como etapas de modelagem para definição ali do algoritmo e, consequentemente, entrar no nível realmente de predição. Recapitulando um pouquinho, eu até diminuí um pouco a minha tela, eu acredito que meu rostinho bonito não faz tanta diferença, né? O importante é deixar clara a mensagem aqui e explanar para vocês o passo a passo, né, a evolução desse estudo. Então, recapitulando onde a gente parou, na última aula a gente fez a visualização aqui do fluxo de engenharias aplicadas, então eu fiz a análise das fontes, entendi quais seriam os assuntos de negócio mais relevantes para o meu estudo, né? As cargas em data frames, apliquei ali para notebook, taxonomias, tratamento de nulos e formatação de datas, tratamento de caractere especial, então muitas sujeiras, muitas coisas que tinham ali, eu também busquei remover, estruturar, deixar sanitizado. Encodes, que foi a validação em relação às minhas labels, né, as minhas formações labels ali, as minhas colunas labels nominais, que eu precisei fazer alguns tratamentos para conseguir trazer isso para um formato numérico e eu conseguir ter ali pesos relevantes dentro dessas nominais. O sétimo passo foi a modelagem dos dados e a consolidação. Então, depois que eu tinha meus dados qualificados, os assuntos de negócio ali pareciam realmente atender onde eu queria chegar, poderia me começar a entrar no nível de modelagem. Então eu dimensionei essas informações para suportar algoritmos de classificação. Então sabemos que algoritmos de classificação muitas vezes têm uma estrutura que precisa ser um dataset totalmente numérico, né, binarizado, coisas desse tipo. Então foi feito esse trabalho para deixar isso numa dimensão única por registro. Eu tinha vários registros para o mesmo ID, por exemplo. E no caso de um trabalho de classificação, mais de um registro por ID me dá, né, uma predição a mais, uma predição que pode muitas vezes sobrescrever a primeira. Então, um padrão de conhecimento dentro desse fluxo, né, informacional não é muito reconhecido, então acaba enviesando. E aí depois a gente entrou ali na geração dos datasets, que foi o momento que eu gerei o dataset para realmente passar dentro do algoritmo, parametrizar esse algoritmo, executar o treino desse algoritmo e posteriormente resultado ali, feedbacks, entender ali o que foi resultante, né? Se faz sentido, se realmente conseguiu classificar, entrou nesse critério corretamente. Beleza? Então agora vamos ir para o nosso próximo passo. Aqui dentro do fluxo dessa apresentação, quais foram as ferramentas usadas no estudo? Foi muito importante eu ter uma comunicação com times e com pessoas ali que tinham alguns entendimentos, que já tinham feito trabalhos parecidos, né? E também tinham mais expertise do que eu em relação a alguns assuntos de negócio da própria companhia. Isso ajudou bastante porque eu já tinha mais ou menos identificado alguns aspectos, algumas quantitativas, né, algumas coisas ali a nível do dado que poderiam direcionar para o entendimento. Só que era o momento de eu aplicar uma técnica, aplicar alguma coisa, tanto para eu fazer a demonstração desse estudo, onde eu estava querendo chegar, quais eram os mecanismos de eu mostrar essa linha de raciocínio acontecendo, que eu precisei utilizar mais de um framework, né, de uma ferramenta no caso. Então vocês vão ver que eu tenho aqui o ProcessMine, né? O ProcessMine, ele é uma biblioteca que foi aplicada para série temporal, ele tem ali alguns recursos bastante interessantes, porém ele é como se fosse uma biblioteca para você fazer mapeamento de processos.
Então, para vocês perceberem o quanto é dinâmico esse mundo de ciência, o quanto a gente consegue trazer técnicas diferentes, variadas, até mesmo não tão evidentes como a gente esperava. Então, nesse caso, nesse estudo aqui, eu trago uma peculiaridade, né? Até uma coisa que eu achei bastante interessante foi trazer o Process Mine, né? Por uma recomendação de um amigo de trabalho, muito boa recomendação, agradeço. E esse Process Mine, ele me deu a condição de eu, ao invés de aplicar uma cadeia de Markov, alguma coisa que eu precisasse enxergar qual evento acontecia um em conjunto com o outro, qual que vinha primeiro, qual que vinha depois, a cadeia de Markov me pareceu bastante complexa e para o meu problema especificamente eu não consegui ali ter inputs que conseguisse realmente trazer essa visão da cadeia de Markov. Então o Process Mine ele foi meio que minha segunda opção, mas ele funcionou muito bem. Por quê? Porque eu não tinha o entendimento de me limitar somente nessa visualização de tempo, né, para olhar para essa estrutura de eventos, né, essa estrutura de sintomas. Eu tinha necessidade também de evoluir os próximos passos. Então, para um fluxo mais simples, porém muito visual, eu utilizei o Process Mining. Então, o Process Mining basicamente eu consigo definir eventos numa linha do tempo e cada evento vai se correlacionando, metrificando ali tempo, né, de um evento para o outro. Porém, a diferença da cadeia de Markov é que eu não volto, né? Eu não volto no tempo. A cadeia de Markov ela consegue correlacionar elementos para frente e para trás, né? Digamos de uma forma mais simplória, tá? Me desculpem a explicação mais leiga, tá? Segunda ferramenta que foi muito importante para eu conseguir realmente identificar a nível estatístico detalhes e considerações finais para o estudo foi a biblioteca Lifelines, né? A análise de sobrevida, ou muitos chamam também de análise de sobrevivência. É uma biblioteca tradicionalmente desenvolvida para medir a expectativa de vida de indivíduos. Ela foi muito utilizada ali para estudos de câncer, estudos cancerígenos, né? Estudos de outras doenças. Então, ela já está muito, né, encapsulada ali, embarcada em assuntos medicinais, médicos, né, em relação a doenças. E ela tinha grande performance para essas finalidades. Porém, como novamente reforçando, a ideia de ter diversas bibliotecas e mecânicas e até técnicas que a gente não percebe em primeiro momento que faz sentido para esse assunto, para esse estudo, foi muito interessante que eu consegui fazer essa integração, né, de uma biblioteca para esse assunto. Então, qual que foi a minha estratégia com isso? Foi que eu identificasse ali os principais grupos, que eu conseguisse definir por meio das técnicas. Então, o que que é esse framework aí, né, de análise de sobrevisa Lifelines? Eles são um conjunto de técnicas que ajudam você a medir, a entender, a criar parâmetros estatísticos de relevância, onde eu consiga identificar e consiga compreender o meu estudo e se a doença tem uma prevalência alta, né? Ela tem aí uma questão de incidência, ela tem quais são os piores níveis, né, os piores grupos. Então ela traz ali para mim mecanismos e técnicas que me ajudaram muito a fazer esse mapeamento. Agora, para a gente ter um pouco mais claro isso, o ponto é entender sobre as comorbidades, pessoal. Dentro desse estudo, eu precisei fazer um entendimento forte sobre comorbidades. Quais eram as comorbidades que eram mais ativas, né? Existem tantas comunidades, tantas formas de você apresentar, que era fundamental haver um padrão ali médico, né, conhecido por um corpo médico, dentro da companhia, né, dentro da empresa. Então havia uma consolidação informacional que possibilitou eu evoluir com essa questão das comorbidades. Então, sabemos que diabetes, obesidade, hipertensão arterial, tuberculose são comorbidades que levam realmente a uma piora. Mas olhando num detalhe estrutural que se correlacione aos meus funcionários, aos meus colaboradores, aos meus terceiros, às minhas pessoas, né, as pessoas do estudo, era bem interessante que eu tivesse uma equalização, né, e um conceito ali básico do termo médico considerado pela companhia, né, pela área médica da companhia. Primeiro passo, eu fiz alguns estudos e eu gostei bastante desse link aqui, né, que foi uma médica que ela sinalizou nos primórdios ali da época da doença, do Covid, ela sinalizou uma grande visualização, uma grande percepção
de uma problemática maior quando a gente fala de comorbidades dentro do fluxo da doença. Então aquilo já me chamou a atenção, comecei a entender no detalhe e aí comecei a correlacionar com os pontos que eu tinha dentro dos meus dados institucionais. Descrições das comorbidades. Para que vocês entendam, né, o padrão de comorbidade conhecido dentro da companhia, então a gente tem aqui, ó, eu tenho 4, né, 13 tipos diferentes de comorbidades que aconteciam. Se eu não me engano, dentro da ideia, eu tirei aqui, vocês percebem que eu coloquei desconsiderado, certo? Vamos voltar, desculpem. Eu coloquei desconsiderado por quê? Porque a critério médico era muito variável. Eu acreditei não, né? Nas validações que eu fui fazendo, eu percebi que havia uma falta de padrão, né? Então eu poderia considerar um cara que era sintomático, um cara que era com sintomas, ou um cara que tinha um perfil ali um pouco mais, né? Uma pessoa com um perfil um pouco mais crítica, com um critério médico. Então aquilo não fazia tanto sentido. Então eu desconsiderei num contexto mais estatístico mesmo, tá? De validação. Então temos aqui o conjunto de comorbidades que afligem, né, as pessoas dessa companhia. Obviamente que é um padrão médico, tá? Não é nada criado especificamente para aquele problema de negócio. A gente está falando de pessoas e pessoas têm esses problemas de saúde crônicos, né, digamos assim. Então essas foram as minhas comorbidades que foram apresentadas. Para falar de doença, eu fiz alguns estudos sobre os coeficientes e indicadores que eram utilizados quando a gente está falando de pandemias, né, de epidemias, quando a gente está falando ali de doenças recorrentes num determinado local por um período de tempo, né? Então, a ideia foi entender esses indicadores, qual que eu poderia utilizar. Então, trazendo de alguns estudos aqui que eu encontrei na web, eu tive aqui a morbidade, né, que é a variável característica das comunidades dos seres vivos, refere-se ao conjunto dos indivíduos que adquirem doença ou determinadas doenças, né, num dado intervalo de tempo. Então, basicamente, é o que eu falei para vocês. É quando a doença é recorrente, acontece num grupo de pessoas isolado ou, né, ou pluralizado, e isso acontece por um período de tempo prolongado. Então, a gente passa a enxergar aquilo como uma possível epidemia e, no nosso caso, infelizmente, pandemia. Eu tinha dois parâmetros muito importantes para poder criar funções matemáticas e taxas, né, que me fizessem sentido para identificar de forma numérica, de forma estatística, a incidência ou prevalência, ou no meu caso, a taxa, né, a taxa de prevalência, tá? Então eu tinha o indicador incidência, que é quando a doença em um determinado local é o número de casos novos. Então eu tenho ali mapeado em São Paulo, por exemplo, 100 mil casos. Os novos que vão entrando são as incidências, né? As prevalências é a distribuição desses números, né, por ponderar, predominar a prevalência de a qualidade que prevalece. Então, basicamente é o quanto, né, fazendo ali uma distribuição, o quanto de doença, o quanto de casos aconteceram num determinado espaço, né, num determinado local e por um espaço de tempo. Então tem abaixo aí as duas fórmulas de gerar esse coeficiente, porém esses coeficientes não eram tão aderentes para mim quando eu olho para a questão após a contaminação. Então, se você olhar para um contexto que, por exemplo, eu já tinha identificado um estudo anterior o tempo da doença até ser contaminado, mas eu não tinha identificado ali, eu não tinha condições de identificar após essa contaminação, tempo, períodos, tal, até porque os dados não entravam muito nesse nível, né? Os relatórios médicos não são atualizados assim em tempo real, near real time, né? De forma contínua. Ele tem ali seu delay, ele tem seu espaço de tempo. Então, esse espaço de tempo afeta diretamente a evolução cronológica da evolução da doença pós a confirmação, tá? Então, o que foi feito, né, pessoal? Trouxe uma figura aqui para vocês, né? A escolha entre o uso da incidência e da prevalência depende de alguns fatores. Para doenças agudas, aplicam-se mais estudos de incidência, enquanto para doenças crônicas, a determinação da prevalência está mais indicada. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, assim, falando de Covid, a gente entraria com a ideia de incidência, porque a gente precisa entender casos novos e tentar mitigar problemas com possíveis infectados. No caso de comorbidades, a gente está falando de doenças crônicas, então a ideia era realmente entrar com a prevalência,
que foi a minha escolha, no caso. Então eu peguei esse grupo de pessoas num período de tempo e fiz ali o cálculo de prevalência que acontecia por cada comorbidade nas pessoas, tá? E aí eu cheguei no peso de comorbidades por paciente, né? Então eu criei uma variável ali preditora, né? Um peso para me ajudar nesse entendimento ali, né? Para me dar realmente uma influência, né? Sobre o estudo, sobre as possíveis probabilidades e predições aí que iriam por vir, tá? Então qual que foi a ideia? O cálculo do coeficiente de peso e comorbidade foi fazer o número de casos de comorbidade específica para a população. Então, eu fiz ali para cada tipo de comorbidade que ocorria para os pacientes, né, para os indivíduos, vezes a população dividido por 10. Então, eu fiz essa soma e isso poderia acontecer para um ou mais, né, comorbidades, porque tinham indivíduos que tinham mais de uma comorbidade. Então, eu tinha que fazer esse cálculo e fazer uma somatória, né, ali uma sumarização totalizando o quanto de comorbidade aquele cara tinha. Então, o risco daquele cara ter um fluxo muito mais crítico, muito mais ofensivo pela doença, era bastante alto. Ciclo dos eventos que foram apresentados dentro, né, das etapas ali do checklist, tá? Então, tivemos o checklist data mínima, o checklist data máxima, a data do exame rápido, a data da confirmação, os sintomas iniciais, último dia trabalhado, início da quarentena, término da quarentena, contato com algum infectado, se foi hospitalizado, se usou respirador, se teve alta, foi considerado recuperado ou chegou a óbito, tá? Então, esse foi o ciclo dos eventos, né, que eu mapeei. Claro que houve ali um tratamento, né, para simplificar alguns pontos e um tratamento também para realmente ter uma linha cronológica para mim entender essa doença. Dentro do estudo, eu já estou trazendo para vocês um pouco da métrica, tá? Da métrica assim, e do percentual que foi identificado. Para entender os dados e o comportamento de alguns padrões existentes nos dados de checklist e registros médicos, foi preciso criar uma linha cronológica para validar alguns indicadores de importância para o estudo e viabilizar o cálculo dos coeficientes de incidência e prevalência. Dentro dessa análise, foi identificar 3 grupos de alto risco, né? Então, obviamente que todas as pessoas poderiam ter, né, a propensão a ter uma piora muito ofensiva, porém, como essa metrificação, esse mapeamento, esse monitoramento é complicado, a gente depende não só de conseguir predizer, conseguir estimar ali uma possibilidade, o plano de ação em conjunto, né? Então, para que a gente tivesse esforço físico, esforço humano, esforço de processo, né, pela companhia, eu estruturei foco em 3 grandes grupos ofensores. Os grupos com as comorbidades, os grupos com hospitalizados e os grupos com respirador, que passaram por respirador. Por que disso? Porque isso aqui é o reflexo após, né, após eu identificar ali realmente uma evolução da doença muito estranha para esses 3 grupos. Óbvio que haviam, né, medidas de controle para grupos que não, para pessoas que não estivessem nesses outros grupos, desses 3 grupos, mas era a melhor forma da gente ir, né, escalando ali, né, e priorizando o atendimento de forma rápida para quem precisava mesmo. O que eu fiz dentro do Process Mining para poder entender, né, um pouco do tempo que durava ali de um evento para o outro, né, e quantas horas, né, eu poderia ter de espaço, ou quanto tempo eu poderia ter de espaço. Então eu apliquei aqui, vocês veem que na estrutura eu tenho aqui 1 mês, 7 dias, né, 9 dias, data do exame, acho que isso aqui está com algum erro, tá? Data da confirmação, 4 dias. Isso aqui são dias, tá? Esse Y aqui são dias, eu não sei por que ele saiu assim, mas são dias. E aí a gente foi utilizando esse fluxo aqui para me entender realmente como se comportava. Então vocês percebem que aqui, ó, muitas pessoas que entraram na quarentena foram direto para o respirador, porque tiveram uma piora muito rápida. Algumas conseguiram chegar no nível terminar a quarentena e foram para o respirador. Aqui depois do respirador, algumas tiveram altas, né? E outras foram para o contato de infectado e aí foram hospitalizados e tal. E, então tem aqui todo um fluxo meio que em paralelo, né, acontecendo aqui entre os padrões encontrados. A vantagem dessa biblioteca é que ela desconsidera bastante ali eventos que não aconteceram. Então, indivíduos que não conseguiram fechar o ciclo dos eventos,
eles também eram considerados, pelo menos na questão estatística ali, chegar numa variável, certo? Então podemos validar que o fluxo do ciclo de piora tende a ser evolutivo até um desfecho de recuperação ou óbito. Então, basicamente, eu estava tentando indicar meio que o óbvio aí, né, no conhecimento, mas demonstrando cada etapa realmente no detalhe. Algumas interações entre os eventos podem ter defasagem por conta dos registros não estarem na melhor cronologia cadastrada. Então, eu tive uma coisa contra, né? Era os dados não ter essa questão cronológica realmente correta. Por quê? Porque os registros médicos tinham ali indicações, atualizações de tempo diferentes do nível do checklist e muitas vezes o próprio checklist não tinha ali um padrão consistente para alguns indivíduos, né, para algumas pessoas, e aí havia esse conflito aí de cronologia, né, mas basicamente deu para ajudar a entender esse fluxo acontecendo e também medir ali um pouco do tempo de atuação de etapa para etapa e até mais ou menos a gente conseguiu, foi interessante que eu consegui, por meio dos inputs de outras conversas que houveram com os médicos, eu consegui meio que criar uma analogia do que eles me falaram, de coisas que eles repassaram para mim, com o que foi resultado dessa parte aqui do estudo. Então, o que foi importante foi ter uma média de 7 dias entre o último apontamento do checklist e a confirmação. Então, basicamente, as pessoas demonstravam que os seus sintomas realmente aconteciam 7 dias. Os sintomas não, sua piora, sua contaminação acontecia 7 dias após a doença, que foi o período ali estimado, né, de forma mais padronizada, 7, 14, 21. Então, em 7 dias era o momento chave que eu conseguia identificar se o vírus estava ativo no meu organismo. Ciclo de eventos dos sintomas. Eu trouxe essa visão mais para vocês entenderem um pouquinho de como funcionava. Quais eram, né, os sintomas mais latentes dentro do estudo. Eu tinha os calafrios, coriza, dor de garganta, falta de ar, febre, perda de olfato, perda de paladar e tosse. Interessante que esse estudo foi feito uns 8 meses depois do quando comumente ali foi entendido que existia uma pandemia e alguns desses sintomas antes tinha uma certa discrepância dos primeiros e depois foi meio que equalizando, tosse chegou até a superar a maioria ali, né? Mas eu lembro que no começo perda de olfato, perda de paladar era bastante latente. O nariz congestionado já não, mas aqui no caso vocês percebem que na minha amostragem foi esse reporte que foi feito, né? Então, vocês percebem que havia ali toda uma interação, né? Quantidade de vezes que pessoas reportaram calafrios, quantidade de pessoas que reportaram coriza, quantidade de pessoas que reportaram dor de garganta. Então, visualmente, deu para me ver uma escala de temperatura, digamos assim, com quantidades e com interações entre esses sintomas. Então, foi bastante interessante porque até o momento ali eu não tinha conseguido fazer um correlacionamento, né, de comportamento desses sintomas para me poder identificar padrões, né? E talvez dentro desses padrões entender se eu podia fazer alguma técnica, aplicar alguma coisa para poder entender melhor esses dados. Agora, eu entro com uma técnica que já está dentro da biblioteca do Lifelines, né, da análise de sobrevida, que seria a técnica do Kaplan-Meier, tá? O modelo demonstra uma curva de sobrevida para um grupo de controle com um grupo de comorbidades. Então, o que foi feito aqui, tá? O modelo, eu aplico ali um grupo, que eu entendo como ofensor, ele vai gerar uma curva de controle, que é para amostragem geral, e ele vai basear a queda, né, a queda ali de percentual de possibilidade de vida para o meu grupo de controle versus o meu grupo de risco, né? Então, vocês percebem aqui que esse aqui seria o meu grupo de comorbidades. Então, aqui é uma linha de tempo, tá em dias. Então, vocês percebem ó, aqui, entre 0 e 25, 26, 27 dias aqui, eu tinha uma queda de quase 40%, né, no percentual de vida, de possibilidade de se recuperar. Então, era algo bastante ofensor se a gente está falando de vidas humanas, né? O meu grupo de controle estava bem aqui em cima. Então, com a doença, né, com os sintomas e tal, eu tinha aqui um grupo de controle bastante alto, né? Bastante alto assim, mas na escala de 2%, né? 20% aqui dessa diferença, né? Num período de até 200 dias. Então, numa linha do tempo,
A gente sabe que existe até uma certa defasagem ali, né? Um certo cansaço pela doença nas pessoas. Então isso meio que demonstra um pouco do reflexo de cada paciente em relação a isso. Porém, a curva para as comorbidades foi bem alta. Então aqui a gente tem, né, uma queda aqui de bastante do controle, uma diferença bem grande visualmente em número de dias. Então tem uma estimativa aqui de predição que estima que em 100 dias o percentual de vida vai cair para quase 70%. Então eu tenho 30% de chance de me recuperar e 70% de chance contra, né? Então eu perdi muita sobrevida aí dentro desse estudo. Então o eixo X são dias, tá? O eixo Y é percentual de sobrevida. Beleza? Eu trouxe também para os críticos. Então vocês veem que a queda é muito mais ofensiva possível, né? Muito mais. Então eu não tenho nem o time de 150 dias. Eu já perco antes. E dentro de 30 dias eu já tenho aqui uma queda bastante grande, né? E só vai caindo após os 30 dias. Porque é meio que o padrão que foi identificado ali pelo modelo das grandes pioras dos infectados. Olhando o eixo principal, para a gente ver uma linha do tempo, né, e entender a média geral, então a média geral trazia uma visualização de que por exemplo, aqui eu acabei não colocando aqui um gráfico que mostrasse o cruzamento da linha, né, mas, por exemplo, numa média, para todo mundo geral, de forma geral, considerando todos os grupos, né, fazendo um balanço ali em todos os grupos, então quando eu chegasse minimamente num tempo de 100 dias, eu já estava muito debilitado, digamos assim, né? Numa média geral, no aspecto geral. Então, a gente percebe que a doença realmente ela tem um impacto muito grande. Claro que essa margem que vocês veem aqui, essa sombra, né? É meio que a probabilidade para cima e para baixo ali de acontecer, mas a gente tem uma margem bastante pequena, né? Até o tempo ali de 120 dias por aí, né? E aí também passa um pouco da qualidade dos meus dados. Então você vê essa discrepância também um pouco por isso. Trazendo para vocês a visão de 4 grupos que foram identificados e foram aplicados para esse modelo de Kaplan-Meier aqui, para essa técnica, eu tenho aqui em dias 4 grupos: os assintomáticos, os com comorbidade, os com sintomas e os críticos. Então vocês conseguem ver visualmente aqui a diferença deles. Os assintomáticos são as pessoas que não tiveram, né, reporte de nenhum sintoma. Eles não tiveram tosse, não tiveram dor de cabeça, febre, ou se tiveram foi muito pouca recorrência, né, para não configurar ali um sintoma realmente COVID. Tá? Temos aí com comorbidades, que basicamente é o que eu estou explicando para vocês, que são as pessoas que já tinham problemas crônicos, problemas de saúde, era realmente o maior ofensor dentro dos estudos, né? E vocês percebem o quanto pesado foi. O crítico foram as pessoas que eu tinha já identificado o seu histórico de uso de respirador, né? Hospitalização, internação e possivelmente óbito. No estudo eu removi os óbitos, tá? Porque foram um percentual pequeno e também haviam erros de cadastro. Tá? Então ele não tinha relevância estatística para o meu estudo, eu evitei, mas a ideia aqui é que eu tivesse como o pior cenário o uso do respirador, que era realmente muito ofensivo. E vocês percebem que com sintomas, né, as pessoas com sintomas têm uma boa diferença das pessoas que não têm sintomas. Então a gente percebe que realmente as pessoas que começaram a ter algum reflexo da doença vão caindo ali a sua taxa de sobrevivência. Testes não paramétricos, né? Então eu utilizei aqui algumas técnicas no próprio Evolução. Essa biblioteca do Lifelines, quem não conhece, para dar um contexto, ela tem meio que uma evolutiva de técnicas que você vai aplicando. Então o primeiro passo era entender essas curvas de tempo e essas distribuições ali de percentual de sobrevida. Depois fazer algumas validações em relação às informações, em relação ao que eu tinha de correlacionamento entre essas colunas, essas preditoras, né? Se fazia sentido. Então foi feito ali testes não parâmetros, testes multivariáveis, né? Log rank multivariável, tá? Então a gente tem aqui o p-value, né? Que é importante a gente ter ele abaixo do 0,05, né? Porque senão eu acabo não tendo ali uma explicação, né, sobre esse correlacionamento. Modelo de regressão Cox. Após sabermos quais fatores influenciam na piora de forma univariada, então aquelas validações estavam olhando basicamente para uma variável ou outra, né? Então eu conseguia apontar uma, ele fazia uma validação.
Foi aplicado o Cox, que é também um dos modelos que está contido no pacote Lifelines, e esse modelo ele faz uma regressão multivariável, né? Então ele consegue explicar ali para várias variáveis preditoras dentro de um peso estimado, tá? Então agora a gente fez alguma validação e vocês percebem, eu trouxe aqui, ó, primeiro, qual que foi a minha duração de tempo, tá? Então eu tinha a coluna de dias, que foi o tempo que eu estimei. Eu tinha aqui o meu evento, que era a minha piora. Então, eu tinha um target, né? Já tinha definido ali um target de pessoas que tinham ficado doentes ou não, para poder direcionar a modelagem, fazer o treino ali por trás. E eu tinha o peso, que era a coluna realmente de peso, para poder identificar qual que eram os fatores mais ofensores, quais que eram os registros ali que realmente tinha sido classificado como maior peso por comorbidade ou por alguns outros aspectos do processamento. Então eu tenho aqui, ó, as minhas variáveis foi o range de idade, né, o range de soma, total, tal. Então eu utilizei meio que uma sumarização de cada um dos sintomas para o mesmo indivíduo. Validei ali o que entrou foi as idades, né, soma do contato afetado, total de eventos, e aí eu compilei. Isso a partir de, né, algumas feature selections, né? Então eu fiz algumas seleções ali de variáveis, identifiquei quais eram as mais interessantes. Um ponto dentro desse estudo é que muitas vezes, vocês vão ver até nos próximos slides, vocês vão ver que eu não tenho, por exemplo, embora algumas variáveis preditoras tenham ficado fora do esperado em relação ao p-value e de interesse, foi mantido para os próximos passos, dependendo da massa de dados, podem sofrer mudanças. Então, o que era recomendado pela literatura, né? Eu tinha ali uma recomendação dizendo que mesmo o p-value não tendo ali uma conformidade, aparentando não ser relevante ou então muito fora da curva para o trabalho, se eu tivesse um entendimento de negócio, um entendimento ali em relação ao comportamento dos dados, né, do meu dado ali, entendesse um pouco mais no detalhe, eu podia, né, considerá-los, porque teoricamente numa mudança, num retreio, alguma coisa, algum desses fatores poderia influenciar nessa otimização dessa variável. Então eu mantive elas aqui até porque eu tinha a maior parte dessas variáveis explicando o meu problema. Olhando, né, numa curva de concordância aqui, olhando para indivíduos unitários, né? Então olhando aqui o modelo fazendo a predição de vida, né, de possibilidade de vida, de sobrevivência para 17 indivíduos, né? Não foi 17, foi 8, se não me engano, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 indivíduos, isso, predições para 10 indivíduos. Nossa, eu fiz o estudo e não li, né, pessoal? Então, predições para 10 indivíduos do estudo, dias versus percentual de piora, tá? Então, a literatura com Cox, né, a literatura desse modelo, considera que é relevante a média de concordância acima de 0,55 e até abaixo de 0,75 ali, porque se eu ficar a mais, eu fico com alguma coisa muito enviesada, algum peso de dataset, treinamento, alguma coisa do tipo, né? E a concordância ficou entre esses dois parâmetros, né? Porque essa menor parte é a maior parte. Então ela estava interessante, né? Tava com dados ali, variáveis que explicavam bem essa evolução aí da doença, né? Essa probabilidade de piora. Então eu tive aqui, ó, vocês percebem que esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar a cor, sou meio daltônico, pessoal. O roxinho, tá? Roxinho, quem é bom de... acho que é o 14, né? O roxinho, ele tava bastante mal. Então, esse cara aqui tava ferrado, né? E aí, a gente tem o mais escurinho aqui, que eu acho que é o 12, já com uma qualidade um pouco mais significativa da doença, né? Então, provavelmente, esse indivíduo aqui, 14, ele estava contido dentro do grupo de risco, né? Então, a gente consegue perceber aqui de forma individual por indivíduo, tá? Validação de algoritmos Scalearn. Então, eu tinha aqui utilização de uma variável e tal. E aí, o que eu fiz? Eu já tinha conhecimento ali de utilização, já tinha um formato de classificação para modelos do Scalearn. O Cox, ele tem uma extensão para se utilizar o Scalearn, porém ele tem uma parametrização um pouco diferente. Eu já tinha meio que um formato ali, eu já utilizava algumas informações, alguns scripts dedicados à matriz de confusão, coisa do tipo. Então o que eu fiz? Eu peguei basicamente esse meu dataset, que foi trabalhado dentro da linha de Lifelines, dentro do conjunto de técnicas, né? E levei para o Scalearn, tá? Então, dentro do Scalearn, esses foram os meus algoritmos validados pela minha Lazy Predict, né? Então, dentro ali
da biblioteca de validação ali, de otimização de algoritmos, qual que seria o mais performático para o meu problema, eu tive essa evolução aqui dentro da curva ROC, tá? Então vocês percebem que o ADA Boost, o XGS Boost também foi bastante performático, e aí a gente tinha ali, quando a gente faz o cross validation, né, o tempo disso. Então eu utilizei meio que o que tinha mais tempo de validação. Então aqui no caso, nessa versão do estudo, se eu não me engano, eu prossegui com o XGS Boost, tá? Mas aqui eu mostrei para vocês o AdaBoost, que também foi bastante performático. Então a matriz de treinamento, ela trouxe aqui para teste e para treino um percentual bastante assertivo para o que eu esperava, né, dentro desse estudo. Então eu tive aqui uma classificação, um F1 score, um recall. Dentro do problema, a minha métrica principal era o recall, né? Porque eu tinha que ter uma sensitividade, né? Uma sensibilidade ali para encontrar o máximo possível de problemas e acertá-los, né? Obviamente que eu também não podia deixar passar alguma coisa, então eu tinha que entender quais eram os problemas que estavam acontecendo mesmo. Então eu utilizei o recall, tá? Deixa eu ver o que tem mais. Aqui por último, a gente tem a parte da regra de classificação. Então o que foi feito? O target buscado é a predição de piora para estados críticos, onde foi aplicada a seguinte regra: uso do esperador sim, uso do hospitalizado sim e com comorbidade sim. Então todos esses três cenários, esses três perfis, né, de contaminados entravam para ter um estado crítico. E o estado crítico era a minha piora, né? A minha piora. Então era o meu target ali de classificação. Foram classificados nessa amostragem, né? Sempre foi uma fatia, né, da minha amostragem principal que eu trouxe. Foram classificados corretamente 391 registros de todo mundo que tinha lá, né? E foram classificados incorretamente um. Então teve um ali que ele não conseguiu identificar. Então se a gente fosse buscar ali entender se fez sentido, se o estudo entregou, se eu consegui trazer relevância, se a gente poderia colocar esse modelo de predição acoplado ali, talvez com planos de ações, gerando métricas para ter feedbacks e ter tomada de decisão em relação a como proceder, né? Com certeza. Então, eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho, como outros que foram feitos também dentro dessa organização. Essa organização é muito madura analiticamente. Os gestores, os coordenadores, né, os gerentes, os profissionais que estiveram envolvidos foram muito capacitados, muito preocupados. A gente trabalhou pra cacete nessa fase aí e trabalhamos de coração. Acredito que se a gente conseguiu contribuir 0,0001% já foi de grande valor, com certeza. E é isso. Nessa aula de hoje eu encerro essa segunda parte da introdução, né? Introdução que eu digo ali, né? Da demonstração do que foi entregue, né? Agora, para as próximas partes daqui da nossa playlist, da nossa série, eu vou trazer a parte já no código, vou exercitar com vocês ali o tratamento dos dados, dataset, né? Integração, correlacionamento, qualidade, sanitização e por aí vai, certo? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Pessoal, bora fazer o Maestria Dados crescer. Tragam aí ideias, sugestões. Fico totalmente à disposição. Beleza? Muito obrigado. Tchau, tchau.